Falar sobre empreendedorismo feminino é sempre muito especial para a gente, principalmente agora que tantas mulheres são protagonistas do seu negócio e da sua própria história. Por exemplo, Edinete, você sabia que o Brasil é o 7º país do mundo a ter mais empreendedoras? E segundo a pesquisa GEM, 34% dos negócios no nosso país são liderados por mulheres. Essa pesquisa é do ano de 2022. E no nosso programa de hoje, do Simbora Empreender, vamos abordar o mundo do empreendedorismo feminino e, utilizando a frase de uma das nossas convidadas, as dores e as delícias de ser empreendedora e de ser mulher. Edinete, você não sabe quem é que a gente vai receber hoje no nosso podcast. Meu Deus, o coração chega a erras batidas de tanto nervosismo. Nossa, também estou muito, muito entusiasmada com essas nossas duas convidadas. Principalmente porque uma coisa é você escutar suas referências, outra bem diferente é você conversar com elas, né? Isso mesmo. Mas e aí, quem é que a gente vai receber hoje? Mães publicitárias, roteiristas, premiadas, elas já impactaram mais de 2 milhões de pessoas através dos seus conteúdos na internet. Além disso, elas abordam assuntos polêmicos, mas de peito aberto. A gente tem a honra de ter aqui no nosso podcast a Juva Lauer e a Cris Bartz, as criadoras do podcast Mamilos. Bem-vinda, meninas! Que incrível ter vocês conosco. Nosso coração está acelerado, mas muito feliz de receber vocês aqui. Parabéns por impactar e transformar a vida de tantas pessoas através dos conteúdos tão importantes e relevantes de vocês. E para a gente do Simbora Empreender, né, o podcast Sebrae Rene, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada. Que lindas, que recepção gostosa. Muito obrigada pela generosidade, pelo carinho. A gente está muito feliz de estar aqui, é um privilégio. Olá, mamileiros e mamiletes e pessoal ouvinte do Sebrae, é isso aí, viemos aqui hoje conversar um pouquinho sobre trajetória e a gente só veio porque esse sotaque é bom demais de conversar, a prosa rende. Meninas, bem-vindas, né, ao nosso podcast. E aí eu vou começar o nosso bate-papo, né, como fãs, né, de vocês. Então eu vou começar com a pergunta clássica de quem são vocês na fila do pão? Bom, meu nome é Cris Bartz, eu sou co-criadora da plataforma de diálogo Mamilos desde 2014, ou seja, 10 anos. E, além disso, sou mãe de Tamires, de 13 anos, e Amós, de 5 anos. E uma pessoa muito curiosa, muito apaixonada pela vida, que gosta muito de estudar na escola formal e na escola que são os outros, as pessoas. A minha formação é muito nesse lugar da conversa e da escuta, de entender como o outro pensa. É isso que eu gosto de fazer da vida. Gente, eu sou a Juva Lauer. Desde pequenininha eu já sou a criança curiosa que quer muito conhecer o mundo, que acha tudo interessante. A nerdzinha que senta na frente na sala e acha todas as aulas legais. Também sou uma construtora de pontes desde o início, né? Filha de pais separados, está sempre costurando caminhos entre mundos diferentes. Por conta disso, também consegui encontrar a Cris na minha vida, que foi um dos encontros mais importantes da vida, e a gente juntas fez o Mamilos. Junto com o Merigo, eu fiz meus outros 2 projetos mais importantes, que é o Ben, de 11 anos, e a Nina, de 9. Acho que é isso. E eu posso dizer hoje, com 41 anos, que eu nunca esperei que eu ia dizer que eu sou Juva Lauer, uma mulher empreendedora. Olha aí. Incrível, Ju. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, né, estamos muito felizes em receber vocês para falar sobre uma temática tão importante que é o empreendedorismo feminino, né? Vocês, como empreendedoras, sócias da B9, né? Tem a comunidade toda do Mamilos e vocês foram pioneiras no mundo dos podcasts, né? Vocês começaram lá em 2014. Esse ano o Mamilos vai fazer 10 anos.
E aí eu queria saber um pouco de vocês duas, como começou essa jornada empreendedora de vocês. Bom, acho que, como a maioria das mulheres do Brasil, não é uma escolha clássica, né? Que você fala, eu queria tanto ter um negócio, e aí eu vou montar uma empresa. A gente sabe que a grande massa de empreendedoras no Brasil são mulheres que não encontraram colocação no mercado de trabalho ou que foram expulsas desse mercado depois que tiveram filhos e não conseguiram se recolocar. No nosso caso, o que aconteceu é que o Mamilos surgiu em 2014 como um hobby, um projeto paralelo. A gente tinha ali o nosso trabalho, já tínhamos carreiras estabelecidas, e o Mamilos era esse lugar da gente fazer algo único e exclusivamente por prazer. O tempo foi passando, o projeto foi ficando sério, foi ficando grande, a gente foi gostando muito de fazer, e a gente começou a ser acionada por marcas que gostariam de anunciar no podcast, ou seja, ele começou a ser visto como um veículo. A partir daí, a gente trouxe um pouco da nossa experiência de carreira. Nessa época, a gente trabalhava em agência de publicidade, mas não foi o único lugar que a gente trabalhou. O mundo corporativo faz parte da nossa trajetória desde formada de faculdade, e a partir do momento que a gente entendeu que tinha um potencial do Mamilos virar uma empresa, a gente começou a se questionar, mas continuou na empresa. Vamos aqui, vamos ver como é que isso funciona, vamos fazer um pouquinho de cada coisa. Até que a empresa que eu trabalhava na época entrou numa dificuldade financeira muito grande, eles fizeram um desligamento de todos os funcionários, e aí foi a hora de olhar e falar assim, será que não está na hora de investir nisso aqui como um projeto? E aí eu vou deixar a Juliana contar um pouquinho de que pé que ela estava no momento que eu fiquei desempregada e que eu deveria voltar para o mercado e encontrar ali outro trabalho. Eu acho que essa é uma história que tem muito empreendedor que pode se enxergar, que é o seguinte, a gente já estava num momento em que existia a possibilidade do Mamilos virar, para além de uma paixão, um negócio. E isso veio... a gente recebeu sinais, né, do mercado, então as empresas faziam convites para a gente, tanto para palestras, quanto pedindo espaços publicitários, então a gente via que tinha um caminho a ser trilhado. Num mercado muito novo, a gente foi pioneira, assim, tinha pouca gente vivendo de podcast no Brasil, julgo dizer que não tinha ninguém na época, né, Cris? Vivendo disso não tinha. Tinha o Jovem Nerd, o Jovem Nerd vivia disso, mas era ele só, não tinha um mercado de podcast, né? E a gente recebeu essas informações de mercado que tinha. Como a gente estava trabalhando, como a Cris falou, a gente estava num lugar de muito empreendedor, que é quando esse meu projeto paralelo me der o que o meu trabalho me dá, aí eu pulo de canoa. E assim, a gente ouviu isso de algumas pessoas e é a mais pura verdade. Amor, se você ficar esperando, nunca vai dar. Porque o projeto vai dar quando você se dedicar para ele para virar um negócio. Então a gente sabia que a gente ia ter que meter as caras, a gente sabia que a gente ia ter que ter essa coragem de investir para ver se ia dar, mas é aquilo, eu tinha 2 crianças pequenas, a Cris, uma filha também para criar, é o medo que a gente tem de empreender, acho que todo empreendedor vai entender o que a gente está falando, vou largar o meu emprego estável, né, um salário bom, uma carreira que eu ralei 15 anos para construir, vou deixar isso para trás? E esse medo? A Cris recebeu esse empurrão, eu também recebi um empurrão da minha empresa, eu também já não estava tão feliz, foram fazer uma remodelação, falei, puta, agora é a hora de eu pedir as contas. E aí eu pedi, a gente se dedicou integralmente para o Mamilos. Eu acho que esse foi um momento importante. Tem uma escolha de um se jogar no abismo, né? Do acreditar que aquilo pode dar certo. E a gente fez, como a gente é super CDF, a gente fez um estudo de, tá bom, tá aqui todas as coisas que a gente acha que poderia dar certo com Mamilos. Então, qual o grau de envolvimento e de risco que isso requer e qual é a possibilidade de faturamento que isso traz? E o que a gente enxerga de uma probabilidade, né? A gente fez uma matriz e decidiu, a gente vai apostar nisso, e nisso e nisso. E a gente focou os nossos esforços. E a gente colocou uma meta lá. E quando a gente colocou a meta, no primeiro ano a gente já dobrou a meta. Então, assim,
essa nossa coragem foi recompensada muito rápido, né, Cris? A gente conseguiu bater a meta já no primeiro ano, dobrando a meta. Aí, acho que já foi mais fácil de começar isso aí. A história de como o podcast vira um mercado tá muito cruzada com o Mamilos, assim. Foi quando a gente começou a apostar no Mamilos como uma empresa mesmo. O mercado também foi se desenvolvendo e a gente foi aprendendo e crescendo junto com esse mercado. Bacana, e é muito massa o Viaju falando, porque só nessas palavras dela a gente já consegue identificar 2 comportamentos empreendedores, né? Que é a questão do risco calculado, né? E o estabelecimento de metas, né? Então, isso é super interessante porque até corrobora com o nosso primeiro episódio, a gente falou de comportamento, né? Está muito relacionado a isso. Mas, meninas, gerou essa curiosidade aqui na gente agora, né? Vocês falaram, olha, é um mercado extremamente novo, pouquíssimas pessoas atuando nesse mercado, ganhando dinheiro com isso. Como é que foi essa virada de chave e startar o negócio, né? Vocês já falaram aqui que fizeram um estudo, construíram uma matriz, estabeleceram a meta, mas como é que foi para colocar o negócio para gerar mesmo, para gerar essas parcerias, para buscar esses convidados? Como é que foi o start desse início de vocês? Tem uma coisa importante nisso, que logo de cara, a gente não podia deixar de receber. Não existia a possibilidade de não ter dinheiro, porque a gente não tinha uma reserva e a gente tem filhos para criar. Para melhorar a situação, com 3 meses que a gente tinha iniciado o trabalho, eu fiquei grávida. Então, a gente podia... Assim, precisava de mais grana ainda. E aí, a gente olhou para um negócio, a gente sabia onde ia mirar enquanto linha editorial, o que a gente tinha para oferecer enquanto produto para anunciante, mas a gente precisava começar a lidar com uma série de coisas que é a parte que pouca gente fala, né? Que quando você passa a trabalhar com o que você gosta, você vai fazer pouco o que você gosta e muito do restante. O que é esse restante? Então, que hora que dá esse start, que dá essa virada? É a hora que você tem que começar a lidar com o contrato social, com o fluxo de caixa, com emissão de nota fiscal, com pagamento de fornecedor, com custo de infraestrutura, toda a parte de de tecnologia que é necessário para manter o seu produto no ar. Então, a gente, ao mesmo tempo, olhou que nós somos o produto, quem senta para gravar toda semana somos nós, mas somos nós também que vamos cuidar dessa parte, que é essa parte de tornar a empresa uma empresa, né? Ela rodar no dia a dia e ela captar novos clientes e atender esses clientes e entender o que eles querem e transformar isso num conteúdo que seja relevante, né? Sempre a gente fala da tríade, que seja bom para a gente, porque faz parte do que a gente tinha estabelecido como linha editorial, que seja bom para o cliente, ou seja honesta a inclusão dele dentro da conversa e que seja interessante para o ouvinte. Porque se para ele o pedágio é muito grande, ele não está disposto a pagar. Então tem que ser uma relação ganha-ganha-ganha. Ao mesmo tempo que a gente estava gerando esse produto, a gente estava gerando essa empresa. Então, como que a gente começa? A gente começa, o start real é com um pedido para a comunidade. Então, a gente abriu um Catarse e conversou com essa comunidade, falou, olha, a gente gostaria de se dedicar exclusivamente ao Mamilos. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa sair do trabalho. E para sair do trabalho, a gente precisa minimamente ter... A gente fez os custos de quanto cada uma precisava para viver bem ali, assim, na margem, logo nesse início. E virou para a comunidade e falou assim, a gente gostaria de fazer isso com exclusividade, a gente precisa arrecadar, eu não lembro, eu acho que eram 25 mil por mês. A gente precisa arrecadar isso para dedicação exclusiva. Se a gente bater, a gente vai se dedicar exclusivamente ao Mamilos e a gente ultrapassou essa meta em 1 mês e meio. Então, com 1 mês e meio, a comunidade respondeu com um dinheiro que dava para a gente se dedicar. E a partir daí, aí Juliana também sai e aí a gente fica junto no Mamilos como um negócio e aí começa a fazer toda essa parte de estrutura, de produtização e de atendimento ao cliente. A gente tem mais tempo para estruturar isso, porque o tempo era muito curtinho só para fazer o produto.
Então, agora dava para fazer disso uma empresa. Então, o que eu considero o start é quando a gente atinge essa meta no Catarse e passa a ter o dinheiro para bancar o início da empresa. Eu vou só complementar com uma coisa que eu falei num evento do Sebrae Caxias, que é, quando a gente conta a história a partir daí, pode gerar uma ilusão, que é, né, a história é muito linda, né, que é quando a gente abre a empresa, a gente já tem convite de palestra, a gente já fecha com Bradesco, Natura, grandes marcas, projetos que são relevantes e mantêm as contas, e a gente tem esse Catarse que a Cris falou. Então, a gente tem 3 fontes de receita, por isso que eu falo que dobra a meta. A gente não apostou em um caminho só, e todos os lugares que a gente plantou semente, nos 3 deram, então a gente já começa de uma estabilidade boa. A gente nunca teve sufoco desde o início do Mamilos. E parece uma história um pouco assim, até mágica, né? Nossa, deu tudo certo e tal. O que eu acho importante colocar, por conta do que a Cris falou no início, né, que não é a realidade da maior parte dos empreendedores que tem que empreender no sufoco, é que o que está escondido nessa história são 2 anos de desenvolvimento de produto sem faturamento. E que é isso que é difícil para empreendedor, que não é um empreendedor de oportunidade, é um empreendedor de necessidade. Quando a Cris fala que a gente não podia ficar um mês sem faturar, é verdade, a gente não ficou nenhum mês sem faturar. Mas porque a gente ficou 2 anos sem faturar antes. E hoje a gente vê muito isso como uma empresa estruturada, né? Que quando a gente vai desenhar um novo produto, né? Vamos pensar, o Mamilos hoje não é um podcast, o Mamilos tem um podcast, o Mamilos é uma plataforma de diálogo. No desenvolvimento de produto, o que a gente precisa deixar de lado? Que é, se eu estou investindo num produto que vai ser o próximo produto, que a gente acredita que vai ser a sustentabilidade da empresa, na época de desenvolvimento, ele não vai dar o que o produto-chave da casa está dando. Não vai dar, não existe isso. Entendeu? Você precisa dar o tempo do produto maturar para que ele possa ser rentável. A gente não tem fôlego. Mulher não corre atrás. Muitas vezes a gente não corre atrás de financiamento. A gente não corre atrás de crédito. Sem crédito a gente não tem fôlego. E a gente vai dizer que aquele produto deu errado. Ele não deu errado. Eu não tive fôlego para esperar para ele se desenvolver, entendeu? E eu acho isso importante da história do Mamilos. O Mamilos deu muito certo. É essa história que a Cris contou. Quando a gente abriu a empresa, a gente triplicou o faturamento esperado no primeiro ano e o Mamilos só cresce desde então. Mas porque a gente tem 2 anos que não aparecem nessa contabilidade, porque não era uma empresa, era um sonho. Era o que a Cris fala, que eu acho muito bonito, era amador, era feito com amor, por amor apenas, entendeu? Só que isso é uma coisa que você vai ver, por exemplo, a Netflix, ela não precisa dar lucro no primeiro ano, nem no segundo, no terceiro, se não me falha. Se eu não estou errada, vocês devem ter esse dado, não dá lucro até hoje. Porque o que ela fala? Ela fala que ela está construindo base de cliente. E ela é grande, o valuation dela é de milhões, ela consegue penetrar na maior parte das casas, então ela mostra que ela é um business que tem possibilidade de ganho gigantesco. A gente, microempreendedor, via de regra, não tem esse luxo. Tem que dar lucro no primeiro mês, como a Cris falou, entendeu? Então, acho que essa é uma discussão interessante de se ter, assim, né? Que negócios precisam de financiamento, né? Financiamento é o ar que o empreendedor respira. Se você não tem capital para bancar suas ideias, é difícil conseguir fazer elas sobreviverem, né? Principalmente quando a gente tem essa concorrência com gente que não precisa dar lucro. Ju, isso mesmo. Inclusive, eu recordei, né, que no nosso primeiro episódio do podcast, a gente falou sobre o empreendedor aqui do nosso estado, né, da Rosa, Produtos Regionais, que ela hoje está fazendo todo um trabalho de branding, né, da marca, mas muitas pessoas questionaram, né, perguntando por que você não fez esse trabalho antes? Demorou 17 anos. Demorou 17 anos para construir essa marca poderosa, né? Fazer esse trabalho de branding, é porque justamente ela estava constituindo a empresa, ela estava organizando, ela estava planejando toda a empresa e ela precisava ter lucro.
ela precisava ter um faturamento. Ela tinha uma família, ela tinha todo um contexto, então ela não podia pensar em branding naquele momento. Então, eu acho que cabe muito na sua fala, né, esse exemplo. E a gente que está muito perto do empreendedor todos os dias, conversando, né, com as empreendedoras, a gente vê muito isso na prática, né, Dinete? É a questão, tem que priorizar os boletos, eles não esperam, eles chegam. E eu tenho a história da necessidade também, que a Cris falou bastante aqui, e também a Ju. Então, eu tenho a necessidade de manter minha família, de pagar minhas contas, manter meu negócio funcionando, então eu vou precisar priorizar isso. Né? Então, é a realidade realmente de muitos, mas esse paralelo que a Ju fez foi muito interessante, porque nos traz reflexões nesses dois sentidos. Né? O Mamilos deu certo, mas elas já falaram, tiveram 2 anos aí de uma trajetória que foi porque elas amavam isso e dedicaram esse tempo, essa energia para criar esse produto, né, tão bem aceito hoje e naquela época também no mercado. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, eu acho bem interessante destacar que tem uma época de muito sacrifício em tentar manter um emprego e ter um negócio. Né? Eu acho que para quem precisa manter o pé nas duas coisas, é difícil de fazer, mas eu acho que é a transição mais suave que pode ser feita, sabe? Entre você tem um emprego e você está desenvolvendo um negócio, e depois você vai migrar. Assim, é o jeito que tem de você conseguir minimamente não enlouquecer com o faturamento e desistir do seu negócio. Porque, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, 1 ano, e eu ainda não estou ganhando dinheiro com isso, então deu errado. O que é dar errado? Né? Então, a Juliana traz essa necessidade de financiamento, e eu acho que financiamento é um capítulo que a gente precisa ter muito à parte, principalmente para a mulher. Como a massa empreendedora ela vai para empreender não por desejo, mas por necessidade ou por falta de outra opção, a palavra financiamento significa dívida. Eu tenho uma dívida, eu contraí uma dívida, eu peguei empréstimo, e aí são palavras que, na verdade, parecem a mesma coisa, mas elas são diferentes. Desmistificar o que é investimento, principalmente para a mulher, é uma tarefa que eu acho que o Sebrae vem fazendo aí longamente, porque a gente tem essa perspectiva de que se alguém vai investir no seu negócio, você vai pegar esse dinheiro para o seu negócio, aí você vai ficar louco com outra coisa, que é como é que eu vou pagar isso? Quando é que isso aqui tem que dar lucro para eu colocar isso de volta? Então, eu acho que são 2 coisas que eu estou dizendo aqui, que é a primeira, se é possível, é manter o emprego enquanto você está estruturando e investindo num negócio, e a segunda é estudar o que é investimento de fato, as modalidades que existem, como isso pode ser feito, e não descartar de cara investimento, porque não, eu quero fazer com o meu dinheiro, o tempo todo tem que ser a minha grana. Então, eu acho que a gente sofreu muito disso, do preconceito do que é o investimento, tá? Principalmente para 2 mulheres que vêm de família, que tem um negócio, que tem que manter, sabe, com a própria garra. Então, eu acho que essas 2 coisas assim precisam estar sempre no radar de quem quer ter um negócio, o paralelo e o estudar a possibilidade de investimento. Só para complementar com uma coisa que eu coloquei no TEDx São Paulo, que é como transformar a sua paixão em negócio. A gente também, nesse universo, a gente não de dinheiro, de financiamento, tem poucas coisas que são quantificáveis, entendeu? Então, teoricamente, no contrato social, a gente abriu o Mamilos com capital inicial de R$1.000. Qual é o capital inicial que a gente coloca no Mamilos? 2 anos de trabalho, gente. Pensa, se eu fosse remunerar esse trabalho pelo valor que a minha mão de obra valia naquele ano e da Cris, quantas horas não remuneradas a gente colocou? O capital inicial do Mamilos é essa comunidade que a gente nutriu, que a gente plantou e nutriu durante 2 anos, que na hora que a gente pede
um financiamento coletivo, já dá o dinheiro que a gente precisava. Isso é um capital inicial. O capital inicial do Mamilos é a autoridade que a gente construiu, a marca que a gente construiu nesses 2 anos. Faz um valuation dessa marca. Quanto que é? A gente já começa a empresa com isso, entende? Mas isso não está no contrato social. E se aparecer numa planilha de contabilidade, isso não está valorado em nenhum lugar. Então, acho que também conseguir colocar valor, e não preço, mas valor, no que você tem, no seu trabalho, no que você investiu, acho que também é uma coisa que a gente tem que aprender, né? A valorar essas coisas. E Ju, vocês falaram muito, né, você e Cris, sobre todo esse processo, né, de como vocês começaram, abriram a empresa de vocês, a importância, né, de todas essas práticas de gestão, né, estabelecimento de metas, a questão dos comportamentos. E aí eu queria perguntar para vocês duas, qual a importância do Sebrae em tudo isso, né? Como é que vocês veem, né, essa instituição para quem pretende montar uma empresa, para quem pretende abrir um negócio, para essas mulheres, né, que desejam empreender? Bom, eu acho que isso é uma... A gente começou o podcast antes da gente começar a gravar, eu falei isso, né? Sebrae é Brasil que dá certo. Porque é uma instituição que ela trabalha educação junto com ação. Então, eu acho que essas duas frentes são fundamentais quando você está desenvolvendo um negócio. A série de eventos que o Sebrae oferece, levando pessoas das mais diversas áreas para conversar com os empreendedores e trazer perspectiva, ampliar a noção. A última vez que eu participei de um evento no Sebrae era sobre diversidade dentro de empresas pequenas, né? E aí a diversidade dentro de empresas pequenas com consciência, porque na verdade ela já existe, né? Na empresa menor, vai trabalhar as pessoas que fazem parte ali da comunidade já próxima do local. Mas como que trabalha a diversidade com consciência? Olha o nível dessa conversa. E aí era um evento que tinha muitas pessoas, era gigantesco. Ao mesmo tempo, a quantidade que a gente é impactada de e-mail que chega falando sobre cursos, certificações, aulas online, né, que facilita muito o aprendizado. Então, eu acho que oferecer, ao mesmo tempo, essa educação continuada e oferecer ferramental com os atendimentos mais personalizados que o Sebrae oferece, acho que é o que meio que mantém as coisas minimamente de pé, sabe? Nesse momento que é tão solitário, porque é a primeira vez que você está fazendo, vai ser solitário mesmo. Você acha que os problemas que você tem, só você tem, que todo mundo sabe fazer, só você não sabe. Então, quando você encontra uma pessoa que fala assim, não, querida, senta aqui, calma, respira, para de hiperventilar. Fulano também é assim. Isso aí, essa confusão entre o que é faturado, o que é realizado. Calma, vamos conversar. E aí eu acho que isso é muito acolhedor nessa trajetória que você está sendo colocado à prova o tempo inteiro, você duvida o tempo inteiro, você acha que você não vai dar conta. Então, é fundamental. Meninas, estamos em 2024, um ano extremamente especial para o Mamilos, uma década, né? Vocês estão fazendo 10 anos já dessa plataforma que podemos dizer de impacto social, né? Já que democratiza, já que dá acesso a tantos temas e informações importantes que vocês trazem. E conta para a gente quais que são os planos futuros, quais são as metas que vocês têm para esse início de ano e principalmente para celebrar esses 10 anos de Mamilos. A gente tem, primeiro, o lançamento de um documentário no meio do ano que a gente fez em parceria com a Elo Produções, chamado Divinas, que vai falar sobre protagonismo feminino dentro de religiões e na construção de uma cultura de coexistência, né? Então, o Mamilos como plataforma de diálogo que propõe conversas difíceis e importantes, traz essa escuta de mulheres com histórias muito bonitas e como é que elas se reconhecem uma nas outras
e constroem caminhos possíveis de paz. Então, a gente está com bastante expectativa desse documentário. A gente também fez uma reformulação editorial, que eu acho que é muito legal, assim, dessa maturidade de 10 anos, de ter um programa que é para debater os temas mais importantes atuais, então uma mesa redonda com especialistas, que é em áudio, é um programa mais longo, é um mergulho mais profundo, essa exploração curiosa do mundo que a gente faz como Mamilos, trazendo para a mesa diferentes perspectivas, diferentes opiniões, mais preocupada em construir pontes do que provar pontos. A gente tem um programa de entrevista, então, que é um programa para trazer trajetórias de pessoas que têm grande impacto social. Então, um programa que é em vídeo, que já é pensado para esse tempo de redes sociais, de muita gente que vai conhecer a gente não mais só pelo áudio, não mais só pelo vídeo, mas para ser consumido mesmo em pedaços, né? Pensando já nesses cortes. E a gente tem o nosso xodózinho, que a gente lançou em parceria com a GNT ano passado, que a gente gosta muito, que é o Mamilos Diálogos, em que a gente fala de situações difíceis em relações interpessoais. Então, é um snack, é um conteúdo curtinho, de 5 minutos, no máximo 10 minutos, em que a gente ajuda as pessoas naquelas conversas que estão, naqueles diálogos que estão interrompidos, interditados, aquela conversa que parece que é impossível, da mãe com a filha, da esposa com o ex-marido, com o chefe, com colegas de trabalho, com a sogra, enfim, a gente entrega essa mediação de conflito que a gente foi construindo uma autoridade ao longo desses 10 últimos anos, a gente compartilha essas ferramentas de diálogo que a gente foi desenvolvendo. Então, acho que tem um frescor de como é que são essas conversas do Mamilos, que respeita a nossa trajetória, mas olha para o futuro, para quem a gente quer ser no futuro. Acho que é muito legal isso, assim, de continuar levando as conversas, essa mediação de conversas, para dentro de empresas, para eventos, como a gente fez bastante com o Sebrae, e multiplataforma, na TV, no cinema, em revista, em jornal, no rádio e nas redes sociais. Eu acho que a principal virada desses 10 anos, e aí eu adoro falar porque é uma linguagem meio empreendedora, né? A gente não está pivotando o negócio, mas a gente amplia o negócio. O Mamilos deixa de ser um podcast e passa a ser uma plataforma de diálogo que tem um podcast. Então, as conversas que saem do raso também saem do meio, né? O meio pode ser o podcast, mas esse meio também pode ser a rede social, pode ser um vídeo mais longo, pode ser em outros canais e principalmente presencial. O grande desafio, o grande objetivo dessa casa de diálogo é trazer cada vez mais pessoas para o centro, né? Esse lugar que foi despovoado pela polarização é o lugar que a gente se coloca para repovoar. E isso precisa ser feito muito na ponta. Na ponta a gente chama na rua, com as pessoas olhando uma no olho das outras. E aí, esse é o nosso desafio para os 10 anos do Mamilos. Eu costumo falar que a gente vem há 10 anos falhando todas as semanas em propor diálogo. E eu fiz essa brincadeira, porque o diálogo tem ficado cada vez mais difícil, né? E eu fiz essa brincadeira numa mesa com uma mulher Krenak, e ela virou para mim e falou: olha, na nossa cultura, toda vez que uma pessoa falha numa boa intenção, ela está gerando sabedoria no mundo. Então, agora eu também carrego esse aprendizado que ela trouxe, e a nossa perspectiva agora, para os próximos 10 anos, é gerar muito dessa sabedoria em espaços presenciais. Promover esses encontros de pessoas, essas falas que geram conexão, naquele efeito de turba, quando você vai num espaço e ouve uma fala e presencia uma conversa que enche o seu coração de esperança no outro, no encontro.
e aí você volta para casa e você vai proporcionar novos encontros na sua família, na sua empresa, com seus amigos. Então, eu acho que as conversas que saem do raso saem também do meio podcast e vão para outros lugares. Essa é a perspectiva aí de comemoração e abertura de novos trabalhos, eu diria, para os próximos 10 anos. Cris, que sintonia bacana que a gente tá, porque, inclusive, a pergunta seguinte que a gente ia fazer para vocês está exatamente relacionada a essa questão de sucesso, tentativa e erro, falhas, e você, na sua fala, falou exatamente sobre isso. Porque hoje a gente vive num país em que se vende fórmulas para alcançar o sucesso. Muitas vezes, até o próprio conceito de sucesso hoje, ser bem-sucedido, foi deturpado. E vocês, nessa trajetória de 10 anos, com certeza, vocês escutam de muita gente que vocês são bem-sucedidas, que deu tudo certo para o Mamilos, mas desconhecem toda essa trajetória que a gente está discutindo aqui e que está trazendo para a mesa, né, também nesse contexto, nessa jornada empreendedora de vocês. Então, nesse sentido, né, o que é ser bem-sucedido para a Ju e para a Cris, nesse contexto, nessa jornada que vocês criaram dentro do Mamilos? Ser bem-sucedido para a gente é deixar um impacto na nossa comunidade que a gente se orgulhe, é produzir valor para toda uma cadeia e não só para a gente. Então, acho que, resumindo, é fazer bem de um jeito bom, gerando resultado sustentável. E complementando essa ideia, como é que você sabe que está dando certo? É quando você ainda tem energia e disposição para levantar e fazer isso todo dia. Por mais cansada, às vezes dá errado, às vezes você quer desistir, mas você sente que você ainda está causando um impacto, está fazendo uma diferença, e aí você continua. E aí eu acho que não dá para terminar esse programa sem falar da importância. A gente estava falando do Sebrae enquanto parceiro, mas eu jamais chegaria onde eu cheguei se não tivesse a Juliana. E eu acho que uma empresa sem sócio deve ser muito difícil, porque assim, a gente dupla muito tempo hoje, uma completa o que a outra está pensando, mas não foi sempre assim. A gente trabalhou demais nessa relação para que a gente pudesse nos tornarmos boas parceiras de negócio. Então, quando uma está caindo, a outra segura. Quem está com mais energia está na frente. E a gente vai se revezando nesse lugar. Quando uma não está enxergando, eu confio plenamente que ela está vendo algo que eu não estou vendo, não sei o que é, mas vamos aí. Entendeu? Do mesmo jeito, ela confia e complementa o meu trabalho no dia a dia, e eu não me sinto invalidada pela visão dela, porque está melhorando o negócio. Então, a nossa competição é para ver, e é muito louco isso, porque a gente tem que se segurar, é não deixar que uma faça mais que a outra, porque as duas fazem muito. Então, tem hora que uma tem que virar para a outra e falar, menos. Parou, estamos exaustas. Então, assim, eu acho que essa parceria, essa troca que tem na sociedade é trabalhosa. É trabalhoso, porque relações é isso. Relações são relações que dão trabalho, são pessoas, são gente, são sentimentos, emoções. Mas, na minha perspectiva, eu não consigo enxergar a minha vida empreendedora se eu não tivesse uma parceira do calibre que ela é, e da gente ter tido a sabedoria de ter trabalhado essa relação. Tenham sócios. É difícil, é complicado, mas a troca é muito importante, porque é difícil demais de fazer. E aí fazer sozinho é mais difícil ainda. Isso é perceptível Acho que para quem está ouvindo. Acho que vale vocês fazerem episódio só sobre sociedade e sobre a solidão do empreendedor. Porque eu acho que não é uma coisa que as pessoas sabem antes de empreender. Que num trabalho, por exemplo, você tem muitas pessoas para trocar. Ou pares, ou pessoas acima de você, ou abaixo de você. E quando você começa uma empresa, é uma posição muito solitária, porque todo mundo que está colaborando junto com você na empresa pode dar ideias, pode te ajudar a ter perspectivas para responder os desafios, mas quem assina, quem lida com as consequências, quem corre o risco é você, então é uma posição solitária. Quem consegue enxergar de todos os ângulos é só você. Então, eu
colaboro com a colocação da Cris. Eu acho que é muito importante falar sobre sociedade que, da nossa perspectiva de diálogo, a gente aposta nas relações humanas. E a gente aposta porque a gente vive isso, porque a gente vê valor. Mas a gente sabe que é complexo. Então, assim, vocês devem ter um zilhão de histórias mal-sucedidas de sociedade. Porque é um casamento, gente. Olha a quantidade, olha a taxa de divórcio no Brasil. Não ia ser mais fácil com sociedade, porque o nível de entrega, de comprometimento, de compatibilidade, eu acho que é muito similar. É um projeto de vida também. E você coloca quase tanto tempo, ou até mais, nessa relação, nesse trabalho, você passa tanto tempo com seu sócio quanto com seu marido. Então, eu acho que vale um programa inteiro sobre isso, meninas. A gente amou a ideia e, complementando o que vocês falaram, Ju, é perceptível essa sintonia, né, de vocês. A gente que está ouvindo, né, percebe o quanto vocês estão na mesma vibe, na mesma sintonia, como vocês são... Parece até que são... Se complementam, né? Exato, até nas se falas, complementam. Parece que é uma só com suas particularidades, né? Então, isso é muito bacana mesmo de ouvir. E aí, a gente vai para o nosso último quadro, né? Aqui do Simbora Empreender, que é o Simbora Responder. A gente recebeu uma pergunta de uma seguidora do nosso Instagram, Juliana, sua xará. E aí a Juliana faz a seguinte pergunta: como você enxerga, como vocês, né, enxergam a importância da rede de apoio entre mulheres empreendedoras? E de que maneira ela influenciou o desenvolvimento do negócio de vocês? Estava falando com o microfone desligado, o eterno microfone está fechado. Mas vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui já sobre essa solidão, que é assumir o risco, né, de ter um negócio, e até por isso o empreendedor ele é mais remunerado que os seus funcionários. E eu acho que, principalmente mulheres, a gente lida muito com essas questões de dinheiro, né, com bastante dificuldade. Mas é isso, você está assumindo o risco. Quem assume o risco, se der errado, vai errar muito, se der certo, tem que ser remunerado mesmo. Nesse lugar, trocar com outras mulheres empreendedoras é muito importante. Como é que a gente fez isso? A gente fez grupo de WhatsApp com outras amigas, pessoas que a gente conheceu no caminho, que têm negócios, e de vez em quando a gente vai lá e, assim, uma segura a mão da outra. Gente, pelo amor de Deus, tá baixo agora em janeiro, em fevereiro. Vocês estão sentindo? Não estou sentindo? Como é que vocês precificam? Aqui, vocês estão tendo um problema com fluxo de caixa? Como é que vocês estão fazendo? Quanto tempo vocês deixam de reserva de caixa no negócio? Mas esse dinheiro fica em conta corrente ou vocês colocam em outro lugar? Há de se confiar. Eu acho que é construir relações de confiança para que você possa trocar com pessoas que têm negócios similares ao seu. E quando eu falo similares, é mais ou menos o mesmo tamanho, porque se você está conversando com alguém que tem um negócio muito grande, a pessoa vai trazer perspectiva e você fala, irmão, não tem a menor condição de fazer isso. Então, trocar com pessoas que têm mais ou menos o mesmo faturamento que você, o mesmo número de funcionários que você, te ajuda a dar perspectiva. Esse grupo que a gente tem é só de mulheres. Então, tem questões, inclusive, que tem um recorte de gênero claro, como, por exemplo, como é que vocês fazem para demitir? Vocês ficam mal quando tem que demitir? Quantos cursos você faz? Você faz mais rápido? Você faz mais devagar? Você faz presencial? Você faz online? E isso se fortaleceu demais durante a pandemia. Porque aí essa sensação de isolamento ficou maior ainda, né? Então, poder trocar com outras pessoas nesse lugar de confiança, de saber que quem está ali também está torcendo para que o seu negócio dê certo, porque é uma comunidade de pequenos negócios que estão aí lutando, no nosso caso, por exemplo, de produção de conteúdo, igual a Juliana falou, você está concorrendo por atenção com a Amazon, que tem dinheiros infinitos. Então, estar em outros lugares com perspectivas do mesmo tamanho que a sua ajuda muito a não hiperventilar, sabe? A não entrar em crise a cada 5 minutos.
e poder entender que o mundo do empreendedorismo é duro mesmo. E é para ser, porque ter um negócio é difícil. Ana Débora, eu não sei você, mas eu estou extremamente impactada, né, pelo episódio de hoje. Também. Né? O tempo voou. Né? Foi tanta informação importante, tanta informação prática, tanta reflexão bacana para a gente levar para o nosso dia a dia. Seja você que já está empreendendo, seja você que deseja empreender, seja você que é curioso no meio e quer entender mais ou menos a jornada de um empreendedor, de uma empreendedora. Hoje, nesse podcast, eu não tenho dúvidas que a gente conseguiu entregar tudo isso em informação, em conteúdo bacana, de referência para você. Então, estou muito impactada, muito feliz também. Isso mostra que o Simbora Empreender já começou fazendo a diferença na vida das pessoas. E, assim, com temas muito importantes. Estamos no nosso 2º episódio, né? Mas com pessoas que agregam muito, que através da sua experiência ensinam muito, né? Isso mesmo, Edi. Eu também estou assim, impactada com o nosso bate-papo. Também ficaria o dia inteiro ouvindo Cris e a Ju. Nossa, a gente já ouve, né? Quase todos os dias. Acompanhamos. Somos ouvintes aí do podcast Mamilos. E foi incrível o nosso bate-papo. Muitas lições valiosas, né? Muitas histórias incríveis de como vocês começaram, lições para as empreendedoras que estão começando, né? Elas precisam desse apoio, né? Nós precisamos desse apoio, dessa troca, dessa empatia, desse acolhimento. Então, foi incrível o nosso bate-papo. Agradecer a vocês, obrigada, Ju e Cris, meninas. Muito obrigada. A gente não tem nem palavras para agradecer a vocês pela parceria de hoje, pela doação, né? de Pela tempo, doação, né, pela Débora, troca, que foi incrível, de né? experiência. Exatamente, Edinete. A troca e a experiência que foram incríveis, foi lições riquíssimas e muito valiosas que a gente vai levar aí para as nossas empreendedoras. E só agradecer, meninas, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês aí para os nossos seguidores? A rede social também do Mamilos. Acho que seria bem legal. Então, vamos lá, gente. Sigam o Mamilos. Vocês podem procurar podcast Mamilos em qualquer plataforma de áudio, plataforma de streaming. Estamos em todas. E sigam a gente nas redes sociais, @mamilospod, no Instagram e no TikTok. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer trocar essa ideia aqui com vocês, que seja útil para diversas empreendedoras. A vida longa ao podcast que ajuda a capacitar essas mulheres e essas empreendedoras onde quer que elas estejam. Obrigada pelo convite. O Sebrae tem a chave do Mamilos. Seja sempre muito bem-vindo. A gente que agradece, Cris. Obrigada, Ju. E com certeza, depois de um episódio tão especial e tão impactante como esse, né? No nosso 2º episódio, já trazer um conteúdo de peso como esse, a gente fica muito feliz. Obrigada para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, está nos assistindo através das nossas redes sociais e também de todas as plataformas. O Simbora também já nasce disponível em todas as plataformas de podcast. Então, obrigada para você, continua nos acompanhando. Tem muito mais episódios bacanas vindo por aí. Então, acompanha a gente nas redes sociais através do @SebraeRN. Nos acompanha também através da nossa plataforma digital, que lá tem diversos conteúdos para você. Palestra, minicursos, e-books, ferramentas para você baixar e aplicar no seu negócio. Então, acessa lá digital.rn.sebrae.com.br. Como a Edinete bem explicou, lá tem muitos conteúdos bacanas, muitos conteúdos incríveis, né? Acessem nossas soluções digitais e procurem o Sebrae RN para qualquer dúvida que vocês tiverem e também para quem deseja empreender, nós estamos de portas abertas. Obrigada a todos e fechar com a frase de Cris: vida longa ao Simbora Empreender. Vida longa ao Simbora Empreender. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.